Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar, meu querido irmão e irmã. Vamos meditar em mais uma porção da palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 4, dos versos 4 ao 7, que vai dizer assim, ó: Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vos guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Pai eterno, Pai amado, mais uma porção da Tua Palavra está aberta. Que possamos, ó Pai, que a Tua Igreja possa entender, ó Deus, guardar, ser, ó Pai, edificado, ser confrontado, confortado pela Tua Palavra, Pai. E que eu seja instrumento nas Tuas mãos para falar não aquilo que vem de mim, mas o que vem do Senhor Jesus para a Tua Igreja. É a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, esse texto de Filipenses, eu quero destacar principalmente o verso de número 4, que fala de alegria, né? Alegria. E eu quero falar para nós nesta noite, neste texto, aos que perderam a alegria, as pessoas que perderam a alegria em meio ao sofrimento, em meio à crise, em meio à pandemia, né? Filipenses foi escrito pelo apóstolo Paulo, que agradece pela solidariedade enquanto ele estava na prisão e anima para que eles pudessem se unir e ajudarem mutuamente, né? Ajudarem mutuamente. Então, Paulo, imagine a situação, Paulo preso, escrevendo essa carta, e várias vezes ele vai falar nessa carta aqui, pelo menos 16 vezes ele vai expressar, né, sobre alegria, sobre alegrar-se no Senhor, regozijar-se no Senhor. Mas qual era o contexto? Os filipenses estavam enfrentando perseguição. É fácil se alegrar em meio à perseguição? Os filipenses estavam enfrentando pressões de falsos ensinamentos. E além do mais, os conflitos na igreja colocavam em risco o ministério do apóstolo Paulo. E além de ter conflito dentro da igreja. Mas mesmo assim, Paulo expressa sua alegria por aquilo que Deus tinha feito na vida dele. E Paulo desejava que, né, esse remédio, né, essa alegria fosse um remédio contra a ansiedade. E contra a ansiedade, contra qualquer problema que a gente esteja enfrentando, meu querido, minha querida, o antídoto, ou seja, o remédio, a vacina, chama-se alegria. Alegria. A palavra de Deus vai mostrar para mim e para você, né, que diversos versículos falando sobre alegria. Somos convidados a nos alegrar, meu irmão, minha irmã, porque grandes coisas o Senhor fez por nós, lá no Salmo 126. Alegre-se porque grandes coisas Deus tem feito na sua vida. Alegre-se pelo dia que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor nos fez. Está lá no Salmo 118. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Deus te deu mais um dia de vida. Alegre-se no Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força, está lá em Neemias 8. Ele é o Deus da minha salvação e eu vou me alegrar, como diz Abacuque. E aqueles que se alegram no Senhor são retos de coração. Salmo 3, por exemplo. E lembram-se do seu santo nome. Reconhecem a sua bondade, a sua sinceridade e buscam ao Senhor. Então, eu busco ao Senhor para me fortalecer, para mim poder sentir esta alegria que Paulo sentia, mesmo estando preso. Porque a verdadeira alegria, meu querido, minha querida, né, é um dos nossos grandes privilégios, mas também é um desafio. É um desafio você manter a alegria mesmo quando tudo não vai bem, mesmo, né, quando estamos enfrentando essa pandemia desse vírus ou um problema que você esteja enfrentando na sua família, né? É um desafio você manter a alegria, que é um fruto, né? O fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22.
vai falar, né, que é o fruto do Espírito, que o oposto da alegria não é simplesmente a tristeza, mas muitas vezes o descontentamento. Muitas vezes a gente tem as coisas dentro de casa, recebe as bênçãos de Deus e fica descontente. Ah, mas o que eu pedi Deus não me atendeu. Mas e as coisas que Ele te abençoou ao longo do dia, por exemplo, ao longo da semana? É motivo de se alegrar. Ah, né? Tem bastante coisa na minha casa, a despensa está cheia, mas está faltando isso para comer ou aquilo outro. Agradeça a Deus pelo que você tem. Agradeça a Deus, tenha esta alegria, não seja um cristão, uma pessoa descontente. Deus está abençoando, mas muitas vezes não é aquilo que você pediu a Deus, não veio ainda a bênção. Continue alegre, não seja uma pessoa descontente por aquilo que você não recebeu ainda, meu querido, minha querida. Deus tem derramado incontáveis bênçãos, então seja uma pessoa alegre, contagie os outros com a sua alegria. Contagie os outros com a sua alegria, meu querido, porque alegrar-se é um ato de adoração. É um ato de adoração, né? Não é só um sentimento, mas você vai alegrando no Senhor, você reconhece o quê? A bondade de Deus sobre a sua vida. Né? Alegrar-se, regozijar-se, né? Significa gozo, deve ser o quê? De vez em quando? Não, sempre. 1 Tessalonicenses 5,16 vai, né, regozijai-vos sempre, vai lembrar para mim e para você. Regozijai-vos, alegrai-vos na esperança, diz a palavra de Deus lá em Romanos 12:12, por exemplo. Né? Se alegrar na esperança de que os problemas vão passar, a situação difícil vai melhorar, então se alegre, meu querido. E na tristeza? É fácil se alegrar na tristeza? Paulo lembra para mim e para você em 2 Coríntios, no capítulo 6, meu amado, no versículo de número 10, por exemplo, 6:10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ou seja, né, quando Paulo fala aqui que ele renuncia à sua própria vontade para viver a vontade de Deus, muitas vezes entristecido, mas sempre alegre. Ele tinha um momento que ele ficava triste, mas, né, ele demonstrava esta alegria. Por dentro ele poderia, né, estar triste, mas por fora, né, um semblante alegre, demonstrando a alegria do Senhor. Diante da perseguição, né, nos alegrar por sermos perseguidos, disse o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Diante da tribulação também devemos estar nos alegrando, né? Devemos estar nos alegrando na tribulação. O escritor em Hebreus capítulo 10, no verso 39, vai dizer isso para mim e para você. Olha só, o que diz? Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas daqueles que conservam a fé. Ou seja, se alegrar, não retroceder, mas estar se alegrando no Senhor. Se alegrando no Senhor. E também diante da calamidade. Se alegre, né? Ainda que a figueira não floresça, diz lá Abacuque, eu me alegrarei no Senhor, ainda que falte tudo. Não deixe faltar a sua fé, mas se alegre no Deus da sua salvação. É isto que Paulo quer ensinar para mim e para você no texto aqui de Filipenses, a nos alegrar no Senhor. Não é uma emoção natural, não, mas é um fruto do Espírito, um dom do Espírito na nossa vida. É um dom do Espírito, é um exercício da fé que é resultado de quê? Da confiança. Se eu confio em Deus, eu não tenho por que me entristecer, eu vou me alegrar. Né? Vou me alegrar, meu querido, porque a alegria, né, ataca a ansiedade, como eu disse no começo, né, falando o porquê que Paulo escreveu aos Filipenses, entre outras coisas, né, que a alegria ataca a ansiedade, direcionando para Deus as expectativas do nosso coração e fazendo o quê? Repousar, descansar a nossa alma. É assim, né? Eu tenho essa alegria de Cristo, meu irmão, esta alegria, né, vai combater a ansiedade, vai dar lugar ao descanso. Porque a ansiedade é o quê? Preocupar-se demais, em excesso, né, com algumas coisas que possivelmente podem acontecer e de repente não acontecem. E se você fica ansioso por demais, você sofre antes, durante e depois. Mas a alegria, meu irmão,
né, para combater a ansiedade é alegria. Tenha isso no seu coração, porque alegria é sentir-se abraçado por Deus, você se sentir abraçado por Deus, você se sentir seguro nas mãos de Deus, sentir-se firme sobre a rocha, mesmo que venha o problema, mesmo que venha a tragédia. Eu vou continuar me alegrando nesse Deus. Paulo estava preso, tinha motivo de sobra para murmurar, para reclamar, mas ele nos orienta a estar nos alegrando nele. A palavra de Deus orienta a buscar a alegria e não andar ansiosos, como a gente leu aqui no verso de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Precisamos ter os nossos corações gratos por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas cuidado também, meu querido, com o nosso pensamento. A gente não leu aqui, mas no verso 8 e 9 fala que nós devemos, né, cuidar com tudo aquilo que a gente pensa, né? Tudo que é amável, tudo, né, o que ocupa o nosso pensamento. O que tem ocupado o seu pensamento, meu irmão, minha irmã, para que você continue demonstrando a alegria do Senhor, mesmo em meio aos problemas da vida, às lutas da vida. Você, né, Provérbios vai dizer que o coração alegre, né, aformoseia o rosto. Não é tão bom você encontrar uma pessoa com semblante alegre, né? Mesmo que ela esteja enfrentando problema, o semblante dela está alegre porque ela confia no Senhor, ela descansa no Senhor. Então, né, nós precisamos o quê? Deixar, né, que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus. E aí, né, o que deixamos entrar e fazer morada em nosso pensamento, preste atenção nisso, meu querido. O que você deixa entrar e faz morada no seu pensamento vai promover a ansiedade ou vai fazer brotar a paz e a alegria. O que tem ocupado o seu pensamento? Diante, por exemplo, dessa pandemia que estamos enfrentando, você está preocupado por demais? Quando é que isso vai acabar? Quando é que vai melhorar? Quando a gente pensa que a situação está normalizando, né? Em algumas cidades, opa, estão fechando de novo o comércio, estão fechando as igrejas em algumas cidades, né? E aí você fica ansioso. Mas, meu irmão, o que tem ocupado o seu pensamento? Para que brote a paz, brote a alegria do Senhor sobre a sua vida. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, meu irmão, que Deus nos dê mais discernimento sobre aquilo que alimentamos na nossa mente e no nosso coração, para a sua glória e para a nossa alegria. É isso que Paulo quer lembrar aqui para mim e para você. Então alegre-se no Senhor. E por mais de uma vez ele diz isso no texto, né? Ele diz isso no texto, a alegria que ele tinha pela igreja de Tessalônica, tê-lo ajudado, a alegria que o sustentava, que fortalecia, mesmo diante do momento que ele estava ali preso, né? Ele tinha a alegria do Senhor dentro do seu coração. Então regozije-se no Senhor, meu irmão, minha irmã, pelo dia que ele fez, mesmo na tribulação. Tenha um coração alegre, um coração grato a Deus. Agradeça mesmo a Deus, né? Peça a Deus para que, né, a alegria inunde mais a sua vida e busque isso. E aí você vai combater a ansiedade, a angústia, né, a preocupação. Tudo isso quando, né, nós colocamos e temos, né, a alegria dentro de nós. Então tenha um coração alegre, meu irmão, minha irmã. E que Deus te ajude, que Deus nos ajude a produzir esse fruto, que não é uma emoção, é algo que vem de Deus, quando meu pensamento está em sintonia com o pensamento de Deus, quando eu estou conectado com Deus, em sintonia ali, em relacionamento com Ele, em intimidade com Ele. É um grande desafio, mas precisamos vencer esse desafio, né? A verdadeira alegria é sim um desafio, é também um privilégio, mas que possamos vencer isso e ser canal de bênção na vida de outras pessoas que não têm alegria. Não tem alegria, só vive triste, só vive, né, com a cara feia, né, desesperado, preocupado. Contagia ele com a alegria do Senhor. Que Deus te abençoe e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus eterno e adorado Pai,
Graças te damos, ó Deus, porque a alegria do Senhor tem sido a nossa força, ó Pai. Espero que seja a força do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo esta mensagem nesta noite, ó Pai. Que mesmo que venha um período de ansiedade, um período de preocupação, de problemas, ó Deus amado, que não nos deixemos abater, mas que a alegria do Senhor venha inundar o nosso ser de tal forma, ó Pai, a nossa alma, para que possamos descansar no Senhor e assim passar pelos problemas, passar pelas tragédias, pelas lutas, de uma maneira diferente, ó Deus, confiando no Senhor e lançando tudo diante de um Deus que pode todas as coisas. Por isso, Pai, eu abençoo cada um que está ouvindo esta palavra neste momento, ó Deus, para que a alegria do Senhor venha inundar o coração de cada um, Pai, e assim possamos nos alegrar como o apóstolo Paulo, Deus, nos alegrar no Senhor, ó Pai. Perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa os nossos pecados, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?